Olá, amigos músicos de todo o país, de Brasília, Distrito Federal. Eu sou o músico Engels Espíritos e estou aqui mais uma vez para pedir a sua atenção. E dessa vez pedir a sua atenção porque nós estamos vivendo um momento decisivo para a música e para a profissão músico. Digo isso porque está havendo algumas transformações no quadro político e nas leis que precisam muito da nossa atenção, do nosso conhecimento e da nossa ajuda. Para isso, a gente precisa conhecer, em primeiro lugar, as leis que regem as nossas profissões. E no caso, o músico precisa conhecer a lei que rege a sua profissão. E também entender como funcionam as instituições, órgãos, associações, enfim, entidades que trabalham com a música e qual é a influência que elas têm sobre nós e o que elas têm feito ou como elas têm trabalhado. Todo este conhecimento e informação é fundamental para que nós possamos nos posicionar, ter voz ativa, nos organizarmos, nos mobilizarmos e promover mudanças. Sem esse conhecimento é impossível. Você fica simplesmente flutuando e sendo jogado, sendo absolutamente manipulado, como se fosse uma marionete, sem saber o que é ou o que não é, o que você representa, enfim. É um estado terrível que os músicos, inclusive, vêm vivendo há muitos anos, há muitas décadas no Brasil. E isso é lamentável, porque a gente é uma profissão como qualquer outra, como um médico, como um engenheiro, como um advogado, e nós não temos os mesmos direitos, não temos a dignidade que nos é de direito, nós não temos respeito, nós não temos visibilidade como deveríamos. E eu estou falando isso do músico independente, do músico trabalhador, não estou falando isso do músico que está estourado em nível nacional, porque mesmo esse ainda sofre, mesmo esse. Então, vamos entender como que funciona e quem são essas entidades e órgãos. Eu vou partir pela que está sendo mais questionada nessa última década, que é a Ordem dos Músicos do Brasil. Muitos músicos não sabem, mas a Ordem dos Músicos do Brasil existe há 50 anos. E ela surgiu na época da ditadura militar, um momento antes da ditadura, e se tornou uma instituição usada pela ditadura militar para controlar os músicos e artistas e perseguir esses músicos. E a partir daí ela se tornou uma entidade que veio praticando esse papel, porque há 50 anos a Ordem dos Músicos do Brasil vem nos recebendo anuidades, cobrando taxas, perseguindo os músicos e punindo os músicos de todo o país e obrigando os músicos a filiar, a fazer parte da entidade para que exerça a sua profissão. Só que a Ordem dos Músicos do Brasil ela se fundamenta nos artigos antigos da Lei 3857/60, que é de 1960, da antiga Constituição, e essa lei já está ultrapassada desde 1988, quando surgiu a nova Constituição Brasileira. A Constituição Brasileira de 1988, que é a nossa Carta Magna, que é a lei suprema do nosso país, de um Estado, ela não recepcionou essa lei 3857/60 e alguns de seus artigos que são ultrapassados, anacrônicos e autoritários. Por quê? A nova Constituição veio com um conjunto de novas leis. E no que diz respeito à profissão do músico, no que diz respeito ao músico especificamente, ou ao artista de qualquer segmento, né, a Constituição, no artigo 5, inciso 9, ela é absolutamente clara, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica, de comunicação, independente de licença ou censura. Absolutamente clara. Um outro inciso do artigo 5 da Constituição Brasileira. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado, seja a qualquer instituição, órgão ou associação. Ninguém é obrigado, e isso daí é lei suprema, é a Constituição
que nos está apresentando. Agora, a Ordem dos Músicos do Brasil, o que é na verdade? Ela é uma autarquia e é um órgão fiscalizador. Só que o que é questionável e o que está sendo discutido é exatamente um ponto fundamental, que por que a arte, os segmentos da arte, seja você um ator, um pintor, um poeta e um músico, por que precisa de um órgão fiscalizador? A única profissão que precisa de órgão fiscalizador, as profissões são profissões que causam grau de lesibilidade à sociedade. Ou seja, são profissões que no seu exercício pode lesar, causar algum dano, causar algum tipo de problema ou situação na vida daquele indivíduo, daquele cidadão. Não é o caso da música. Se você canta desafinado, toca desafinado, você não vai causar surdez em ninguém e você não vai estourar o cérebro de ninguém. Assim como um pintor que pinta mal não vai causar com seus quadros cegueira em ninguém. E um poeta que recita poesias que não tem nenhum fundamento, enfim, não sei se posso até dizer isso, mas enfim, não vai causar nenhum tipo de lesibilidade a ninguém. Então, o órgão fiscalizador para as profissões artísticas não tem sentido. Tem sentido para o engenheiro, que pode derrubar um prédio, tem sentido para o médico, que pode, durante um procedimento cirúrgico, cometer um erro, tá? Se estiver mal preparado, cometer um erro ao atentar contra a vida de um paciente, e por aí vai, um advogado, né? E até mesmo assim a OAB está sendo questionada com relação à carteira, mas enfim, aí já é uma outra seara. E também o advogado ele pode causar grau de lesibilidade. O músico não. O músico não causa grau de lesibilidade. Não causa dano. Portanto, nós não precisamos de um órgão fiscalizador. Não tem sentido ter um órgão fiscalizador. Então, nós precisamos de um sindicato forte, um sindicato representativo, ético e forte, para poder lutar pelos nossos benefícios, lutar pelos nossos direitos e conquistar, assim, mais dignidade à nossa classe musical. Nós temos algumas ações na justiça que já foram desenvolvidas e impetradas há alguns anos, né? E assim, aqui no Distrito Federal, desde julho de 2010, já houve uma decisão favorável ao músico, né? Isso em nível do Distrito Federal, de Brasília, e o músico não é mais obrigado a fazer parte da Ordem dos Músicos. É uma decisão judicial, existe um processo nisso, vocês podem buscar lá no site Músico Atitude, www.musicoatitude.com.br. Além disso, existe um deputado em São Paulo, Carlos Gianazzi, que já impetrou, através do Ministério Público, uma ADIM, uma ação de inconstitucionalidade contra a Ordem dos Músicos do Brasil no Tribunal Superior Federal, no STF. E, além dessa ADIM, também já acionou uma ADPF, que tem número 183, que vocês podem checar lá no site do Supremo. E o que é uma DPF? É uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. E essa ação, ela dá a condição de tirar os poderes políticos da Ordem dos Músicos do Brasil. Ela deixa de ser autarquia e se torna apenas, se quiser, uma associação. Perde os poderes políticos. Ou seja, representa o fim, de fato, da Ordem dos Músicos do Brasil. Por quê? Esses artigos antigos da Lei 3857/60, esses artigos afrontam a nossa Constituição brasileira. Bate contra essa lei suprema. Então, essa ação da ADPF, assim como a ADIM, é fundamental para que esses artigos sejam extinguidos definitivamente e assim a Ordem dos Músicos não ter mais nenhum tipo de poder argumentativo e nenhum tipo de condição, como já não tem em muitos estados. Inclusive nós temos uma recente decisão do Supremo Tribunal Federal, através da ministra de Justiça, Ellen Grace, que foi favorável. Aliás, essa decisão foi unânime por todos os ministros de Justiça do Supremo Tribunal Federal. Por unanimidade, em última instância, eles foram a favor de um processo que ocorreu em Santa Catarina através de um músico
que impetrou um mandato de segurança e um processo junto ao Supremo, e essa votação foi unânime. Isso foi muito importante porque abriu jurisprudência para que todos os músicos do Brasil pudessem fazer o mesmo. Então, se você está sendo incomodado pela Ordem dos Músicos do Brasil, não importa qual cidade você está no Brasil, se ela é pequena, se ela é grande, qualquer parte do Brasil, do Iapoque ao Chuí, você já tem condição de entrar com um processo contra a Ordem dos Músicos do Brasil. E você pode fazer isso de forma muito simples. Se você não tem um advogado, você pode pegar um advogado do Estado, que é de graça, certo? E mover essa ação, porque já abriu essa jurisprudência. Todos os músicos podem fazer isso. Agora, nós esperamos, na verdade, é uma decisão final. É o resultado final de todo esse imbróglio, de toda essa história, certo? Porque essa DPF, de número 183, ela já existem vários pareceres favoráveis. Existem pareceres favoráveis da Procuradoria-Geral da República, da Presidência do Senado Federal, da Presidência da Câmara dos Deputados e também da Advocacia-Geral da República. Ou seja, nós já temos todos os pareceres favoráveis para que esta ADPF seja julgada favoravelmente ao músico. Agora, vejam só, no Supremo Tribunal Federal existem vários processos que os ministros estão votando, vários processos. E de grandes entidades, de grandes órgãos e processos diversos. Então os ministros vão, obviamente, votar, colocar à frente aqueles processos que eles julgam mais importantes. O ministro Carlos Aires é o homem responsável pelo caso Ordem dos Músicos do Brasil, pela nossa ADPF 183. E se esses ministros não entenderem essa importância, não entenderem que a classe musical, que os músicos precisam que esse processo seja votado, se eles não entenderem a exigência da nossa classe, não conseguirem ter visibilidade disso, isso será postergado, vai ser atrasado, quer dizer, vai demorar muito tempo. Então, nós temos apenas duas opções. Ou nós esperamos que um dia esse processo seja votado, ou nós nos organizamos e nos mobilizamos para poder acelerar esse processo. E isso pode ser feito no país inteiro, não importa a cidade que você esteja. Reúna os músicos, converse e se mobilizem. E vá ao órgão representativo lá, ao Supremo, a entidade de justiça responsável da sua cidade, faça uma manifestação, faça uma passeata, uma manifestação. A gente precisa se mobilizar para poder chamar atenção. Porque o que acontece? Como que a gente vai chamar a atenção dos ministros de justiça? Nos mobilizando com grandes passeatas, ou passeatas de médio porte. Porque dessa forma, o que acontece? A mídia vai estar lá noticiando e automaticamente, através dos jornais, da televisão, do rádio, os ministros vão, obviamente, ter acesso a essa informação e a essa importância e exigência da nossa classe para que essa DPF seja votada. Tá? E eu tenho um exemplo disso. Por exemplo, eu, juntamente com mais 10 músicos, nós conseguimos, aqui no Distrito Federal, em Brasília, fazer movimentações contra a Ordem dos Músicos do Brasil, pedindo o fim da Ordem dos Músicos do Brasil, alertando os músicos e informando os músicos. 10 pessoas conseguiram ser capa do mais importante jornal de Brasília, Correio Brasiliense. Está aqui para vocês verem, certo? Aqui um outro jornal importante também, Jornal de Brasília. Você pode ver aqui mais uma matéria no Jornal de Brasília. Depois que saiu essa decisão, por unanimidade do Supremo Tribunal Federal, mais uma matéria saiu aqui no Correio Brasiliense novamente, apresentando a nossa ação. Nós temos aqui outros jornais também. Aqui, outros jornais. Filiação na Ordem dos Músicos não é mais obrigatória. Está aqui um jornal de expressão aqui de Brasília, Distrito Federal. Aqui uma outra aqui, né, que me colocaram aqui à frente.
mas éramos muitos aqui, e, enfim, apresentando também essa não obrigatoriedade da Ordem dos Músicos. E muitos outros jornais aqui que nós temos, mostrando que é possível nos mobilizarmos. Imagine você, e chamar a atenção da mídia, imagine você que 10 pessoas em Brasília, 15 pessoas em Brasília chamou a atenção da mídia. Agora, se você se mobilizar, cada um de vocês se mobilizarem em sua cidade, com 50 pessoas, com 100 pessoas, 200 pessoas, 300 pessoas ou mais, digamos 100 pessoas, esse impacto é muito maior. Aqui em Brasília, por exemplo, nós estamos precisando urgentemente de uma manifestação da classe musical para uma passeata em frente ao Supremo Tribunal Federal. Aqui em Brasília nós temos milhares de músicos. Não é difícil juntar 100 músicos, 200 músicos. Portanto, precisamos nos posicionar, nos organizarmos para isso. Uma manifestação com 100 músicos na frente do Supremo Tribunal Federal vai dar mídia grande, que consequentemente irá chamar a atenção dos ministros de Justiça do Supremo Tribunal Federal e eles vão entender a necessidade e a urgência de colocar esse processo à frente para essa votação final, essa decisão final. Então, é fundamental entendermos isso. É muito importante. Agora, o que nos impede de fazer isso? Aquele velho medo de se expor, o velho medo de falar o que pensa, o velho medo de se posicionar. Como se tivesse um fantasma da ditadura militar ainda no nosso inconsciente, que se nós falarmos o que pensamos, se nós nos posicionarmos, se nós reivindicarmos, se nós reclamarmos, se nós nos mobilizarmos, seremos presos, torturados. Acabou. Vivemos um Estado democrático de direito há quase 30 anos no Brasil. Vivemos uma democracia, temos o respaldo de uma Constituição brasileira e nós temos todo o sistema social em nosso favor. Aqui na Constituição brasileira, nós temos aqui que no artigo 5, no inciso 8, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o prévio aviso à autoridade competente. Então, é possível organizar uma manifestação, tá, de forma segura, de forma legítima, de forma que nos dê realmente a condição de nos expressarmos, de mostrarmos a nossa indignação e de mostrarmos a nossa necessidade, sobretudo, de poder colocar à frente essa questão tão importante para a nossa profissão. Então, assim, eu irei em breve voltar com um vídeo já com essa manifestação organizada aqui em Brasília, convidando todos vocês músicos para participar. Cada um de nós com faixas, com cartazes, todos unidos. Irei acionar a mídia para poder estar lá e reportar toda essa nossa manifestação e assim chamar a atenção dos ministros de Justiça. Faça você o mesmo na sua cidade, onde quer que você esteja, reúne os músicos e vamos nos mobilizar para colocar à frente, porque em cada cidade do Brasil, se isso for mostrado na mídia, o poder será maior. Ok, vamos falar de uma outra entidade agora, o ECAD. O ECAD está sendo questionado no Senado Federal através de uma CPI e sofrendo sérias denúncias de desvio de verba do dinheiro dos compositores e músicos de todo o país. Eu estive lá com o movimento, junto com a nossa advogada, estivemos acompanhando as 3 CPIs no Senado Federal e o que nós estamos pedindo, o que está sendo pedido na CPI, além da investigação do próprio ECAD, que abra as contas do ECAD, que mostre onde que está indo parte desse dinheiro que não está sendo direcionado para os compositores, autores e músicos, pedindo que se crie um órgão fiscalizador do governo para fiscalizar o ECAD e fazer com que o ECAD tenha transparência e seja
dirigido, fiscalizado e assim passe a funcionar de forma ética, de forma mais digna, favorecendo os compositores, favorecendo os músicos, favorecendo os autores, que são os trabalhadores e pessoas que realmente merecem ser beneficiados pela sua criação, pela sua obra. Essas 3 CPIs foram importantíssimas porque já abriram já as contas do ECAD, estão em processo e está sendo a discussão final aí sobre a criação desse órgão fiscalizador. O ECAD precisa de um órgão fiscalizador, porque o ECAD, mal direcionado, pode criar grau de lesibilidade aos músicos, autores e compositores, por ser uma entidade que está arrecadando dinheiro dos compositores. Esse dinheiro precisa saber onde está indo. Os autores e compositores precisam receber esse dinheiro de forma justa, certo? Então, já existe o trâmite disso lá no Senado Federal. Os senadores estão muito empenhados em poder se posicionar, em ajudar, em poder fazer justiça, assim como alguns deputados, assim como, inclusive, os compositores e músicos que estão participando da discussão lá. Então, aqui em Brasília, nós participamos com um pequeno grupo e nós precisamos estar atento disso. Lá no site www.musicoatitude.com.br você vai encontrar informações sobre essa questão do ECAD. Então, o ECAD tem sentido existir, ele precisa existir, no entanto, ele precisa de um órgão fiscalizador e precisa ter transparência, certo? Uma outra questão, Sindicato dos Músicos. Sindicato dos Músicos aqui no Distrito Federal não existe praticamente. Foi recentemente acusado de corrupção pela lei do peculato. O presidente do sindicato está sofrendo essa ação judicial e eu também acionei ele judicialmente por não pagar 4 bandas de Brasília num evento. E o processo está acontecendo. Nós estamos atualmente sem sindicato aqui representativo, ético e forte. Precisamos pensar em eleger uma pessoa que tenha condições de nos representar dentro de um sindicato, porque um sindicato é importante para uma classe musical. Um sindicato sim é importante. Em todos os países que eu já visitei, em todos os lugares que eu já fui, existem sindicatos fortes para a classe artística, mas não existe a Ordem dos Músicos do Brasil. A Ordem dos Músicos do Brasil só existe no Brasil. É um rabo da ditadura militar que precisa se extinguir, certo? Uma outra questão a ser discutida é o seguinte, é a questão da relação entre o músico, as bandas e as casas noturnas aqui no Distrito Federal, em Brasília, em torno e no Brasil inteiro. Os donos de casa noturna, os proprietários de casas de shows, os produtores de festivais, eles não pagam os músicos dignamente. Ou seja, ficam com mais de 50% da bilheteria, casos aí de 70%, 60% da bilheteria, certo? E muitas vezes, quando recebem até mesmo esses 40%, não repassa o que de fato é o 40%. Às vezes tem casas que cabem 500 pessoas, 400 pessoas, 300 pessoas, quer dizer, o músico não recebe nem isso. Então existe uma relação injusta, existe uma relação vampiresca entre os donos de casa noturna e os músicos aqui em todo o país. Assim como existe também uma relação desonesta, desvalorizada para o músico com relação aos donos de escola de música. Ou seja, os professores de música trabalham naquela escola e a escola pega 60%, 70% das taxas, né, das mensalidades pagas pelos alunos, e ele simplesmente fica com 30%, 40%, sendo que ele é a figura fundamental, né? Então, assim, todas essas relações, elas precisam ser revistas. E eu vejo muitos músicos reclamarem, se queixarem, discutir isso em mesa, mas não sai daí, não sai da reclamação. Aqui em Brasília, por exemplo, a gente está vivendo uma outra situação seríssima, que é o fechamento de casas noturnas, que é o fechamento dos cafés, que é o fechamento de casas que trabalham com música ao vivo, por causa da emissão de som. E nós temos uma legislação para isso, porque a ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela estabelece níveis de decibéis
para que possa existir o som em determinadas regiões de Brasília, principalmente Brasília, que é uma cidade que é setorizada, né? Aqui nós temos setor comercial e residencial, ou seja, área mista. Então, esses locais nos dão condições, respaldo jurídico para que nós possamos trabalhar. Então, essas casas estão sendo fechadas de forma injusta, de forma até ilegal, entendeu? Para favorecer empresários, pessoas, enfim, que não temos nem ideia do que seja, mas enfim, isso está afetando diretamente na profissão do músico, na atuação profissional do músico, na vida do músico. São profissionais que têm família, que têm filhos, que vivem da sua arte, que vivem da sua criação, que vivem do seu trabalho artístico. Tudo isso vem acontecendo aqui em Brasília e acredito que em boa parte do país, ou em todo o país, isso vem acontecendo. Agora, essas transformações, essas mudanças só podem ser possíveis se conhecermos as leis que regem a nossa profissão, se entendermos como funcionam as instituições e órgãos que trabalham com a nossa profissão, se conversarmos, nos tornarmos amigos e nos mobilizarmos para promover ações que, através de manifestações, através de exposições, nós possamos chamar a atenção da mídia, consequentemente chamar a atenção dos órgãos responsáveis e, consequentemente, mobilizar a opinião pública. Porque uma coisa é fato, todo mundo gosta de música, mas ninguém gosta do músico. Impressionante. Ninguém gosta do músico, né? Todo mundo quer ouvir boa música, todo mundo quer ver um show, mas ninguém quer pagar um músico, ninguém quer dar dignidade ao músico, ninguém quer valorizar o músico, ninguém quer dar respaldo ao músico. E isso vem acontecendo pela nossa falta de organização, pela nossa falta de interesse, pela nossa falta de posicionamento e a nossa falta de conhecimento e informação. Eu convido você, músico de todo o país, músico do Distrito Federal, a entrar no site Musicoatitude, www.musicoatitude.com.br, faça o seu cadastro, participe das reuniões, participe das discussões, vamos juntos tentar mudar esta realidade. E isso é absolutamente possível porque nós temos tudo a nosso favor. Tudo a nosso favor. Só está faltando nos posicionarmos. Este é um momento de transformação e nós precisamos nos posicionar. Aqui eu finalizo essa fala convidando vocês para essa luta. Eu, um simples músico como você, estou com vocês até o fim. Obrigado pela atenção.